Meus irmãos, abram a Bíblia de vocês no texto que nós acabamos de ler agora há pouco, que é Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 24. Eu acho curioso como algumas pessoas abandonam tudo para procurar tesouros. Vocês já viram aquelas pessoas que largam aqui suas famílias, largam seus afazeres e vão embora para lugares como, por exemplo, Oiapoque e outros lugares onde tem garimpo, e vão em busca de um sonho, de um objetivo, que é conseguir a maior quantidade de pedras preciosas. E aí, com isso, o sonho de todos eles é voltar de lá rico. Nem todos conseguem essa façanha, muitos perdem a vida nessa busca de conseguir riqueza por meio disso. Arriscam suas vidas e abram mão de tudo em prol desse sonho. E é interessante como, quando a gente tem um objetivo na vida, o quanto nós nos esforçamos e nos dedicamos para alcançar esse objetivo. O tema dessa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, se você quiser anotar, é: sirva a Deus e não às riquezas. Sirva a Deus e não às riquezas. Eu vou ler o texto novamente. Vocês acompanhem a leitura que eu farei nessa hora. E nós vamos aqui fazer algumas aplicações nesse tema: sirva a Deus e não às riquezas. O texto diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. E se, porém, os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é o seguinte: quem é o seu Deus? Essa é a pergunta. Você vai talvez dizer assim: ora, irmão, se eu estou aqui numa igreja evangélica, obviamente meu Deus é Jesus, né? Mas observe, Jesus está falando aqui para os seus discípulos. Isso aqui, essa narrativa, ela faz parte do Sermão do Monte, que começou lá no capítulo 5, onde Jesus fala das bem-aventuranças, da influência do cristão, de como o cristão deve orar, jejuar. Ele está falando para os seus discípulos isso. E aqui no capítulo 6, ele começa falando da esmola, da oração, do jejum. E aqui então, ele para um pouquinho para perguntar aos discípulos, por meio de algumas ilustrações,
A pergunta que ele está fazendo para os seus discípulos e para nós hoje é: quem é o seu Deus? E ao mesmo tempo em que ele faz essa pergunta, ele convida os seus discípulos a tomarem uma decisão. A decisão de servir a Deus e não servir às riquezas. Isso Jesus está falando para os seus discípulos. Então não me diga que isso não tem nada a ver com você. Né? Eu quero então que você, à medida que nós vamos expondo esse texto, que você reflita e responda para você mesmo quem é o seu Deus. E você vai fazer isso fazendo 3 perguntas. Nessas 3 perguntas nós vamos descobrir quem é o nosso Deus. 3 perguntas aqui nesse texto que eu quero que você anote. Primeira pergunta: onde estão os seus tesouros? Segunda pergunta: para onde você está olhando? Terceira pergunta: quem é o seu Deus? Então, a primeira pergunta está aí do versículo 19. Onde estão os teus tesouros? Onde estão os teus tesouros? E aqui o Senhor Jesus começa com um mandamento negativo. Ele começa dizendo: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Vocês estão proibidos de acumular tesouros aqui na terra. Estão proibidos. Veja, o verbo acumular tesouro é usado também na Escritura, em Lucas 12, 21, quando o Senhor Jesus diz: assim é todo aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. É o mesmo verbo, a mesma palavra usada aqui. Quando Paulo, lá em 1 Coríntios 16, 2, estava fazendo aquela coleta para ajudar os irmãos de Jerusalém, ele diz que os irmãos deveriam ir ajuntando, ou seja, entesourando, a ideia de acumular tesouro. É o que Jesus usa aqui. E aí, quando ele faz essa proibição, ele quer mostrar para os seus discípulos o perigo no hábito de acumular riqueza. Existe seguramente um perigo no hábito de acumular riquezas. Obviamente, o dinheiro pode ser uma grande bênção se ele não for a finalidade, mas um meio para se alcançar uma finalidade. Ele é uma bênção. Mas quando ele se torna o fim em si mesmo, ele se torna um grande perigo para nós. É uma grande tentação para nós acumular riqueza. Mas nós precisamos então tomar muito cuidado para nós percebermos o que o Senhor Jesus de fato está proibindo aqui. Veja, ele está proibindo acumular de maneira egoísta riquezas aqui, tesouros aqui na terra. Ele não está proibindo você ter dinheiro trabalhando licitamente. Ele não está proibindo você fazer uma poupança e guardar para eventuais emergências. Ele não está proibindo você investir em negócios e aí acumular dinheiro. Ele está proibindo acumular riquezas de maneira egoísta e ignorando a necessidade alheia. É isso que ele está proibindo. Acumular riqueza de forma egoísta. Nós podemos extrair da Escritura 3 exemplos de acúmulo de riqueza ou de propriedade
de forma egoísta, de forma gananciosa, movida por cobiça. O primeiro exemplo nós vemos lá em 1 Reis, capítulo 21. Em 1 Reis, capítulo 21, Acabe, o rei Acabe, ele cobiça a vinha de Nabote. Ele cobiça e ele até faz uma proposta boa para Nabote. Mas Nabote não quis, ele se recusou a aceitar a oferta de Acabe. Acabe ficou muito chateado com isso e ele não queria comer. Aí a esposa de Acabe, Jezabel, que era quem mandava no marido, né? Por que você está aí chateado, triste, não quer comer? Não, porque eu queria aquela vinha e Nabote se recusou a me vender. Vem cá, você por acaso não é o rei daqui de Israel? Não é você que manda aqui no reino de Israel? Deixa comigo, vai comer. Deixa comigo, eu vou conseguir essa vinha para ti, tu não vai gastar um centavo. E ela então chamou os juízes da cidade para que parecesse legal, para que parecesse que ela estava amparada pela lei para fazer o que ela ia fazer. Ela então propagou um jejum em Israel para que parecesse algo espiritual, algo religioso. Contratou 2 testemunhas, ela contratou 2 homens ímpios, malignos, homens perversos, sem moral, aliás com a moral baixa, mau caráter, pessoas que não tinham respeito, para testemunharem contra Nabote, e acusou Nabote de blasfemar contra Deus e contra o rei. Os juízes deram a sentença, o povo apedrejou e mataram Nabote. E aí então ela se apossou da vinha de Nabote e não gastou um centavo para isso. Um outro exemplo está em Lucas capítulo 12, em que um jovem pede para Jesus usar a sua autoridade para mudar o costume da época, a lei, a cultura, e favorecê-lo. Ele diz assim para Jesus: Senhor, pede para o meu irmão repartir a herança comigo. Ele não queria justiça, ele queria que Jesus favorecesse ele. Provavelmente essa herança já havia sido repartida, só que o irmão dele, como era primogênito, deve ter pegado a parte melhor, e ele, como sendo mais novo, pegou uma parte mais pequena. Mas ele queria mais, ele não estava satisfeito com aquilo que era dele, ele queria a parte que era do irmão dele. E ele pede para Jesus então mudar completamente ali a lei, o costume, e favorecê-lo. Um outro exemplo de pessoas que acumulam riquezas de forma egoísta e gananciosa, nessa mesma narrativa, o Senhor Jesus conta a parábola do rico insensato, que acumulou riquezas, bens, e ele fez isso não ajudando absolutamente ninguém. E Jesus diz para ele assim: seu tolo, seu louco, hoje pedirão a tua vida, e aquilo que você conseguiu acumular, para quem vai ficar? Quem é que vai desfrutar? É esses tipos de acúmulos de riqueza, de bens e de propriedade é que o Senhor Jesus está proibindo aqui. Vocês estão proibidos de acumular riqueza. Ele nos dá aqui 2 motivos do porquê que nós não podemos acumular riqueza dessa forma, egoisticamente, gananciosamente, movidos por cobiça, pelo desejo de ficar rico, de ter mais e mais e nunca nos satisfazer. 2 motivos. Primeiro, ele diz que é por causa da transitoriedade dos bens materiais, porque eles são transitórios, passageiros, de pouca duração e completamente inseguros.
Ele diz assim, olha, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam. Aqui o Senhor Jesus está se referindo provavelmente a todos aqueles agentes e aqueles processos que levam os tesouros terrenos a diminuírem em valor e finalmente deixarem de cumprir os seus propósitos. Os tesouros daquela época eram medidos em roupas. Haviam roupas muito caras na época, feitas de escarlate, de peças, de panos caros. Então as roupas eram consideradas tesouros naquela época. E as roupas, nós sabemos, elas se gastam. E eles gastavam então muito dinheiro comprando roupas as mais caras que eles podiam. Mas também tinham tapetes muito caros naquela época, que eram considerados também tesouros. Não somente isso, mas tinham também barras de ouro, de prata, que eles guardavam tudo em casa. E aí, com o tempo, isso tudo se deteriorava, perdia o seu valor, eram corroídas por traças. Quando não eram as traças, eram a ferrugem. Quando não, o ladrão podia vir e, como aquelas casas naquela época eram feitas de barro ou de tijolos puros, o ladrão podia vir facilmente fazer um buraco, escavar e roubar aqueles bens guardados na casa. Eles não estavam seguros na casa e eles não duravam para sempre. Então, por causa dessa pouca durabilidade, da transitoriedade dos bens materiais e por não estarem seguros, o Senhor Jesus diz assim, vocês, por causa disso, vocês estão proibidos de ficar acumulando aqui tesouros sobre a terra de maneira egoísta e gananciosa. Em vez disso, acumulem tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem corrói, e os ladrões não minam nem roubam. Não escavam e não roubam. Os tesouros celestiais têm que ser o nosso alvo. Então ele está fazendo um contraste aqui entre os tesouros terrenos e os tesouros celestiais. Os tesouros celestiais estão seguros, nenhum ladrão vai roubar. Eles duram para sempre. Nunca vão perder o seu valor e sempre vão cumprir o seu propósito. Segundo motivo, ele diz, porque existe uma relação muito íntima entre o nosso tesouro e o nosso coração. Ele diz, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O coração aqui representa o nosso ser interior, nossas afeições, nossa personalidade, nosso caráter, nossa dedicação, nossos alvos, nossas prioridades. O coração representa tudo isso. O nosso esforço. Então, onde estiver o nosso tesouro, aí vai estar o nosso coração. Nosso coração acompanha o nosso tesouro. Se o nosso tesouro estiver aqui na terra, o nosso coração vai estar aqui na terra. Nossa dedicação, nossos alvos, nossas prioridades vão estar aqui na terra. No acúmulo de riquezas, de propriedade, de bens. E coisas perecíveis. Mas se o nosso tesouro estiver no céu, o nosso coração vai estar lá, guardados. A nossa prioridade será o reino de Deus, será a glória de Deus, será a vontade de Deus.
as coisas espirituais. Então o Senhor Jesus está mostrando aqui a insensatez de se acumular riqueza aqui na terra. E o exemplo melhor aqui é a parábola do rico insensato. Por que ele é insensato? Porque ele, diz o Senhor Jesus diz que houve um tempo em que a sua colheita deu muitos frutos em abundância, e aí, nesse momento, era o momento exato para ele pensar: poxa, eu vou ajudar muita gente com essa colheita. Quantas pessoas eu posso ajudar com essa colheita? Mas o que ele pensou? O insensato. Ele pensou o seguinte: poxa, e agora deu muito fruto e o meu celeiro não dá para acolher todos esses frutos. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um celeiro maior. E aí eu vou produzir mais. E aí eu vou ter aí frutos para muitos anos. Eu posso então descansar e regalar a minha alma. Por que ele é insensato? Porque ele achou que ele fez o contrato com a vida e ele podia controlar a vida e podia morrer a hora que ele quisesse. Então ele podia acumular riqueza e propriedades e bens, porque ele ia morrer quando ele quisesse. Jesus fala: você é louco, porque hoje vão pedir a tua vida. Você não tem um contrato com a vida, você não controla isso. Hoje vão pedir a tua vida e você não vai desfrutar daquilo que você, tão egoisticamente, ignorando a necessidade alheia, conseguiu acumular. Você não vai desfrutar disso, outros vão desfrutar no seu lugar. Seu insensato, seu louco. E aqui o Jesus nos dá esses dois motivos. Primeiro, são passageiros, duram pouco. Segundo, porque onde estiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. O nosso tesouro vai dirigir para lá a nossa vida, nossos alvos e prioridades. Continuando, nós temos a segunda pergunta. Para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Primeira pergunta: onde está o seu tesouro? Segunda pergunta: para onde você está olhando? O segundo contraste, primeiro contraste ele faz entre os tesouros celestiais e os tesouros terrenos. O segundo contraste ele faz entre o olho bom e o olho mau. Ele diz assim: olha, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Então, o olho aqui representa... Obrigado, meu irmão. O olho aqui representa o que nos faz perceber o valor das coisas e tudo aquilo que está ao nosso redor, esse mundo e tudo o que existe nesse mundo. E ele faz isso para ilustrar isso. Ele usa a figura da lâmpada. Ele fala que os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Imagine como seria isso aqui se você não conhecesse esse lugar e você entrasse aqui e tivesse tudo escuro, não tivesse nenhuma lâmpada. Você não saberia como seria isso aqui. Você não conseguiria enxergar e identificar as coisas aqui dentro. Você já imaginou como seria esse mundo sem o sol, sem a lua e sem as estrelas? Não haveria dia. Você já tentou andar no escuro? Não é difícil de você enxergar, de você perceber. Se te derem uma nota de R$2 e disserem para ti no escuro, isso aqui é R$100, tem como você discernir e identificar uma coisa da outra?
separar uma coisa da outra? Não, por quê? Por causa da escuridão. E o que faz você perceber as coisas ao seu redor? Não é a luz? É a luz. O que nos faz olhar para esse mundo e perceber as coisas e o valor das coisas? São os olhos. E os olhos têm um poder incrível de despertar a nossa tal perspectiva ou a cobiça. É interessante como os olhos podem despertar a cobiça no ser humano. São os olhos. Aquilo que você enxerga enche o seu coração de desejo. Você lembra lá do Jardim do Éden, quando Eva, o texto diz que ela viu o fruto proibido, e quando ela viu, ela desejou. O que faz uma pessoa cobiçar algo é ela enxergar aquilo e perceber o valor daquilo. Os olhos, então, são a lâmpada do corpo. Diz Jesus, se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será luminoso. O adjetivo que ele usa aqui, bom, na verdade deveriam ser traduzido como sadio. Se os teus olhos eles forem sadios e vocês conseguirem enxergar com claridade e discernir, então seu corpo será luminoso. Veja, a ideia aqui é alguém que enxerga, que olha numa única direção. E já viu aquela pessoa que olha, tem aqueles olhos para um lado e para o outro, que você não sabe onde ela está olhando? Então a ideia de Jesus aqui é dizer assim, se os seus olhos forem sadios e você olharem numa única direção, se você estiver com o seu olhar focado em Deus e nos tesouros do céu, você vai dirigir o seu coração para lá. Então o seu corpo será luminoso nesse sentido. Você terá o conhecimento real, verdadeiro, daquilo que realmente vale a pena. Você investir seus esforços, sua dedicação e você fazer daquilo suas prioridades. Mas se os seus olhos forem cheios de cobiça, se o seu olhar for um olhar pecaminoso e você olhar para os tesouros daqui da terra com cobiça, com ganância, você vai dirigir o seu coração para lá e a sua vida estará em trevas. Você viverá em confusão, em desespero. Você não terá paz. Você já viu uma pessoa gananciosa ser feliz? Dormir tranquila? Não. A pessoa gananciosa, ela nunca está satisfeita com aquilo que tem. Ela sempre está procurando mais. Porque o olhar dela está focado na direção errada. Ela não olha para Deus e para os tesouros celestiais. Ela olha para esta terra, para tudo que esta terra proporciona. E ela então direciona a sua vida para lá. Seu alvo, suas prioridades, tudo para a terra. O que Jesus diz é que não podemos olhar em duas direções opostas ao mesmo tempo. Do contrário, se eu olhar em duas direções opostas ao mesmo tempo, eu vou dividir o meu coração. E eu dividindo o meu coração, eu vou dirigir a minha vida para o lugar errado. E a pergunta que eu faço então para você é essa: para onde você está olhando?
Para onde você está dirigindo o seu olhar? E aí, finalmente, Jesus encerra dizendo: quem é o seu Senhor? Porque se os seus tesouros estão aqui na terra, e por causa dos seus tesouros aqui na terra, o seu coração está aqui na terra. Se o seu coração está aqui na terra, você está olhando para os tesouros aqui da terra com cobiça, com ganância, para querer acumular o máximo que você puder e não ajudar ninguém. Seu Deus não é o Deus verdadeiro. Seu Deus é o dinheiro. Agora, se o seu tesouro estiver no céu e você dirigir o seu coração para lá, e o seu olhar para lá, aí o seu Deus é o Senhor. É isso que ele fala no versículo 24, que é a conclusão inequívoca de tudo isso. Vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem estar divididos na sua adoração. Ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Observe uma coisa. A palavra riquezas aqui é a tradução da palavra aramaica mamon. Mamon é uma palavra aramaica de derivação e significado incerto e que alguns estudiosos dizem que se trata de um deus pagão. Mas observe uma coisa, o Senhor Jesus, ele personifica as riquezas aqui. Ele trata as riquezas como sendo um senhor que escraviza os seus súditos. E o verbo servir, quando ele fala assim, não podeis servir a Deus e as riquezas, servir aqui é servir como escravo. Porque o dinheiro, ele tem esse potencial de escravizar as pessoas. Veja, o dinheiro não é um demônio, como alguns pensam, mas ele é um poder atrativo que escraviza as pessoas e que faz das pessoas suas escravas. Faz com que uma pessoa seja escrava do trabalho. Faz com que uma pessoa seja avarenta, mesquinha, insensível à necessidade dos outros. Faz com que ela não seja dizimista, não contribua com o reino de Deus, não ajude ninguém ao seu redor. Ela não consegue enxergar a necessidade dos outros porque ela está muito ocupada tentando acumular para si riqueza. Por isso que na Bíblia, aqui, o amor à riqueza é tratado como idolatria. É um Deus paralelo ao Deus verdadeiro no coração daqueles que servem a Mamon. Vocês não podem servir a dois senhores. Porque se você servir a um, naturalmente você vai odiar o outro. Porque se o seu Deus for a riqueza, for o dinheiro, quando falarem para você de compartilhar, de ajudar as pessoas, você vai odiar isso. Você vai odiar isso. Veja, o amor e a dedicação e o serviço, eles se expressam em palavras e atitudes, em reações. Então você vai demonstrar quem é o seu Deus nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas reações. Eu pergunto para você mais uma vez nessa noite, quem é o seu Deus? A quem você tem servido de verdade? Porque se você tem dificuldade de abrir a mão para dar, é porque talvez esse seja o seu Deus. Talvez você seja um idólatra e não sabe.
Se você está olhando com cobiça, com ganância para essa terra, para os tesouros daqui, roupa de marca, carro, moto, casa, terrenos, dinheiro, veja, eu não estou dizendo que é proibido você comprar uma roupa bonita, né, de marca, mas quando você faz isso de forma egoísta, gananciosa, movidos por cobiça, ignora a necessidade alheia, ignora as necessidades do reino, não investe no reino, talvez o seu Deus seja o dinheiro. Então eu pergunto para você, onde estão os seus tesouros? Para onde você está olhando? Quem é o seu Deus? Eu quero então chamar nessa noite você a fazer essa reflexão, essa pergunta para você. Vá para sua casa com essas perguntas na sua mente. Onde estão os seus tesouros? Para onde você tem olhado? Esse olhar que move o seu coração. Para onde você tem olhado? E quem você tem servido de fato? Talvez seja a causa de muita gente viver desesperado, confuso, sem felicidade, sem paz, sem ter a condição de compartilhar, porque está muito ocupado, se esforçando demais, se dedicando a acumular para si. Quero convidar você a orar nessa hora e pedir que você vá para casa e reflita sobre isso. No nome de Jesus.